Hoje é dia 14 de abril de 2025. A respeito da quantidade de jogos do futebol brasileiro, eu acho que deveria ser estipulado aí no máximo em torno de 70 datas para os jogos. Os grandes times que estão na Série A, os principais times, teriam aí um total de 38 partidas no Brasileirão. Quem estiver na Libertadores, a primeira fase seriam 6 partidas, podendo chegar a 13. Então, 38, 41, 51. E quem está na Libertadores, pelas fases que vai entrar, seria mais em torno de 9 jogos, que daria 60 partidas. Eu penso que esse seria o ideal. Acontece que nós temos os campeonatos estaduais, na verdade. E isso dificulta porque aumenta bastante a quantidade de jogos. Eu sugiro que, em vez de termos exatamente os campeonatos estaduais, nós deveríamos fazer uma transição. No final, os estaduais vão ter que acabar. Não tem como manter esse campeonato. Aqui é uma tradição no Brasil, mas de certa forma, mais para frente vai ter que acabar. Vai ter que deixarmos só o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores Sul-Americana. Num período de transição, a minha sugestão é que nós tenhamos, em vez de estaduais realmente, tenhamos campeonatos regionais. Seria uma fase de transição até a extinção. Os times pequenos, aos poucos, não vão conseguir se manter como profissionais e disputando as competições. Ele sendo regional, nós poderíamos organizar, como já tem hoje a Copa do Nordeste, poderíamos organizar por regiões. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. O campeonato que eu penso que ainda tem alguma rentabilidade, alguma atração, é o Campeonato Paulista. Então, nesse caso, ficaria também o Campeonato Paulista, aí como estadual, regional, e ficaria Rio, Minas e Espírito Santo. Seria uma forma de uma espécie de transição, porque os jogos de alguns campeonatos estaduais são muito ruins, muito baixo nível. Seria uma forma de ir melhorando, preparando, para chegar mais para frente, nós mantermos apenas as divisões A, B, C, D. E organizar um pouco melhor as competições e ter uma qualidade maior dessas partidas, que algumas partidas são muito fracas tecnicamente. Eu considero que para os grandes times, aqueles que estão mais na ponta, que eventualmente não estiverem na Libertadores, eu acho que a Sul-Americana hoje é um campeonato muito desgastante. Ela acaba favorecendo a contusão dos jogadores, que vão acabar fazendo falta no Campeonato Brasileiro, principalmente. Na Copa do Brasil também, mas principalmente no Brasileiro, que é muito desgastante. É um campeonato longo, com muita intensidade, um campeonato bom, mas é muito desgastante. Então a Sul-Americana, eu considero, infelizmente, que os grandes times poderiam até, eles vão ter que jogar, porque senão serão penalizados, mas eu penso que teria que colocar os titulares apenas nos jogos em casa, para não haver viagem, e os jogos fora, eu penso que teria que colocar só um time alternativo, reserva mesmo, para não desgastar os principais jogadores.
Outra coisa que eu penso que nós devemos fazer um pouco diferente são os sócios torcedores. Sócio torcedor foi uma evolução grande. Então, você tem toda uma pontuação para você incentivar os torcedores a comparecerem mais aos estádios. Só que num país tão grande, eu penso que a gente poderia fazer um pouco melhor. Você tem times com grandes torcidas, claro, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco. Eu penso que o sócio torcedor poderia ter uma outra categoria para que o torcedor pudesse ir uma ou duas vezes por ano ao estádio. Eu sou de Campo Grande. Então nós poderíamos ter um sócio torcedor, por exemplo, do Corinthians, que pagasse um pouquinho mais, fazendo um convênio com alguma companhia aérea. Você tem 3 grandes companhias aéreas principais. E nos jogos, o torcedor fazer a inscrição e ele poderia ir até o estádio, ter um certo... os times, quem está organizando, acompanhar esses torcedores com informações e levar esses torcedores para assistir essas partidas. Seria uma experiência diferente. Não dá para começar com muitos, mas você pode começar aí com 200, 300 torcedores, 500 torcedores e pode ir aumentando. Seria um passeio muito bom para os torcedores e seria uma receita maior para os clubes, para os times. A outra coisa que o sócio torcedor, sendo o nível nacional, deveria participar são de sorteios de algumas camisas autografadas que tem um valor inestimável. Então você estaria, além de ter a possibilidade de ir lá assistir seu time, você concorrer a camisas do seu time autografadas pelos craques, enfim. Pode ser os craques do presente até do passado. Alguns que já passaram pelo clube e que foram famosos, enfim. Poderíamos fazer dessa forma. Isso ajudaria tanto manter os estádios um pouco mais cheios, como seria o passeio do torcedor, e seria, para quem tiver um pouco mais de sorte, um grande presente, ganhar uma camisa autografada do seu ídolo. Muito obrigado.